A paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para meditarmos mais um pouco sobre a palavra de Deus. Estava orando ao Senhor pela manhã, como eu tenho o hábito de fazer, já tem alguns anos, desde quando o Senhor Deus me chamou para a sua obra, e estava orando ao Senhor e o Senhor Deus me orientou para falar sobre os milionários do Gênesis. Os milionários do Gênesis. Então vamos falar sobre isso nesta manhã, nesta oportunidade. O livro de Gênesis, capítulo de número 26, do versículo 12 ao versículo 14, que está escrito assim. Essa tradução que eu estou usando é a tradução atualizada, revista e atualizada, a Bíblia Hiri. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Veja que aqui no livro de Gênesis, nós encontramos o primeiro milionário chamado Isaque, porque o texto nos mostra: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Versículo 3, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, e possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, nós entendemos que o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós reverenciamos, como ele disse para Moisés: o eu sou que sou, me enviou a vós. E se perguntarem qual é o meu nome, diz: serei conhecido de geração em geração como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então vamos falar sobre um dos patriarcas, Isaque. No texto que nós lemos, ele é a primeira pessoa que eu vou falar para você sobre os milionários do Gênesis, porque o texto diz que ele semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Você pode imaginar isso, irmãos? Uma semente que você plantar, essa semente gerar 100. Duas sementes que você plantar gerar 200. Olha que mistério, irmão, é esse que Deus fez com esse homem. Cada semente que ele plantava, cada uma semente, produzia 100. 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. E o texto vai dizer, vamos na Bíblia, irmão. Semeou Isaque naquela terra no mesmo ano, e recolheu 100 por um. Ele plantou no ano e no mesmo ano recolheu 100 por um. 100 por um. Por quê? Olha o segredo. O Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava. E o texto vai continuar dizendo: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Agora, o que ele fez, irmãos? O que ele fez que fez com que Deus o abençoasse? Então nós vamos tirar algumas lições desse texto
para você entender que nós servimos o mesmo Deus. Nós servimos o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o mesmo Deus que nós servimos. Só mudou o cenário, mas o enredo é o mesmo. Então, é o mesmo Deus que você servimos. Então, o que eu quero dizer para você, vamos aprender algumas lições aqui extraídas da Bíblia Sagrada. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre isso, que um princípio chamado obediência. O princípio chamado obediência. O texto vai dizer, nós lemos o capítulo 26, versículo 12 a 14, né? Então vamos começar então para entender o que ele fez, o princípio da obediência. Sobreveio fome sobre a terra, além da primeira havia nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Essa é o primeiro princípio que nós aprendemos para Deus nos fazer prosperar, enriquecer, é o quê? O princípio da obediência. O princípio da obediência. O que é o princípio? Princípio, segundo o nosso dicionário, né? Momento ou lugar, momento ou local, ou trecho em que algo tem origem, preceito ou regra. Então, princípio é momento ou local ou trecho em que algo tem origem. Então, o que nós aprendemos com Isaque? O princípio da obediência. Para você prosperar em todas as áreas da sua vida, você tem que saber o que o Senhor Deus quer de você. Então, Isaque estava aonde Deus o enviou para um lugar chamado Gerar, mas em Gerar estava havendo fome. Em Gerar estava acontecendo o que aconteceu nos dias do seu pai Abraão. Estava havendo uma fome. E o texto vai dizer que ele colocou no coração descer para o Egito. Vamos ler de novo o texto. Versículo 1. Sobreveio fome à terra. Além da primeira, havia nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Havia fome naquela terra. E o que acontece, irmãos? Flávio José escreve o seguinte comentário: o país de Canaã foi nesse mesmo tempo flagelado por uma carestia extraordinária. Só no Egito, entre tantos, no Egito pairava a abundância. Isaque resolveu ir para lá. Você vê que ele não queria ficar em Gerar. Como que ele ia habitar num lugar que estava tendo fome? Então, ele pensou o quê? Vou descer para o Egito, porque segundo o comentário de Flávio José, um historiador, disse que estava havendo uma carestia muito grande. E só no Egito estava tendo abundância, como aconteceu nos dias de Abraão também. Nos dias de Abraão, Abraão passou pelo mesmo problema. E só no Egito havia abundância de alimentos. Mas aí o Senhor falou para ele: não desça para o Egito, fica aonde eu te disser. Versículo 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Ele, sabendo que no Egito havia abundância de alimentos, o que ele fez? Não, eu vou descer para o Egito e lá eu vou viver,
Porque quem quer ficar num lugar aonde está tendo fome, aonde está tendo escassez, aonde está tendo necessidade? Mas o Senhor aparece no versículo 2, estamos lendo a Bíblia. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. A primeira coisa, irmãos, que você tem que saber, ou se você quer prosperar em todas as áreas, como aconteceu com Isaac, é ficar aonde Deus te mandar. É ficar aonde Deus te mandar. Por quê? Deus falou para Isaac não descer para o Egito. Não é a região que vai trazer para você o que você quer. Não é a geografia do lugar que vai trazer a prosperidade que você busca. Não é a geografia do lugar que vai trazer o que você precisa. O que vai trazer, o que vai fazer você prosperar, a primeira coisa é você saber o que Deus quer de você. E a segunda coisa, pastor, você está aonde Deus quer. Então, a primeira coisa para você provar deste milagre como Isaac provou, primeiro, é você saber o que Deus quer de você. E a segunda coisa, pastor, ficar aonde Deus quer que você fique. Porque o texto que nós lemos, olha aqui, ó, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Aí, quando você souber aonde Deus, o que Deus quer com você e aonde Deus quer que você esteja, o que vai acontecer? Deus vai começar a fazer promessas para você. Então, não é a geografia, não é a região, não é o país, é você saber o que Deus quer de você e estar onde Deus quer que você esteja. Porque na Bíblia Sagrada está escrito sobre a história de Noemi, lá no livro de Ruth, que ela saiu da sua terra Belém e foi peregrinar nas terras de Moabe. Ela saiu com o esposo e com os 2 filhos, Malom e Quilion. Só que eles acharam que saindo do lugar onde Deus os estabeleceu, eles iam alcançar êxito, mas não alcançaram. Por quê? Não era lá o lugar que Deus queria que eles ficassem. Eles saíram de Belém, da casa do pão, e foram para as terras de Moabe, achando que nas terras de Moabe eles encontrariam ou alcançariam o que eles queriam. Mas aconteceu foi o contrário, meus irmãos. Eles a princípio viveram bem, a princípio, mas depois o que aconteceu? Ela adquiriu 2 noras, mas perdeu o esposo e também perdeu os 2 filhos. E só Ruth volta com ela para Belém, para a sua terra natal. Então não é a geografia que vai determinar a sua vitória, que vai determinar que você alcance os seus objetivos. Mas, para você alcançar os seus objetivos, você tem que primeiro saber o que Deus quer de você e segundo, estar aonde Deus quer que você esteja. Eu me lembro que um dia o Senhor falou comigo, eu morava em São Paulo, o Senhor falou comigo que Ele quer abençoar o povo, mas para Ele abençoar o ser humano e abençoar o seu povo, primeiro tem que saber o que Ele quer dele. O Senhor me disse: quando o homem sabe o que eu quero dele, tá? Então sabe o que Deus quer de você. Quando o homem sabe o que eu quero dele, ele está onde eu quero, eu faço ele prosperar em todas as áreas. É por isso que você vê que tem crente que ele chega numa igreja e está ali,
e daqui a pouco ele começa a prosperar, 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 e vai maravilha. Aí ele sai daquela igreja, porque veio um profeta desavisado e falar para ele, né, de olho no que ele tem, e fala: olha, o seu tempo acabou, fica aqui comigo, que não sei o quê. E ele vai nessa conversa. O que acontece? Nessa conversa, ele perde tudo aquilo que Deus deu para ele. Por quê? Porque ele está num lugar aonde não era para ele estar. Ele tinha que ficar aonde Deus o colocou, aonde Deus mudou a sua história, aonde Deus o está abençoando. Então, pula de um galho para outro, pula para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá. Não, meu irmão. Aprenda isso para Deus te abençoar. A primeira coisa que você tem que saber é aquilo que Deus quer de você. E você está onde Ele quer. Se Ele colocou você nesta igreja, permaneça aí. Se Ele colocou você neste ministério, permaneça aí. Não saia. Mas como saber disso, pastor? Pergunta para ele, meu filho. É só perguntar para Jesus e você vai saber. Não precisa ficar pulando de galho em galho. Não. Fica na igreja que Deus te colocou. Não é a geografia, não é você mudar de cidade. Entenda isso, irmãos. Provérbios 10, 22 está escrito assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. É a bênção do Senhor. E veja, quando você está aonde Deus quer, a bênção do Senhor vai te alcançar. Quando você souber o que Deus quer de você, e você estiver aonde Deus quer que você esteja, a bênção do Senhor será administrada na sua vida pelo próprio Senhor. Porque olha o versículo 3 agora, ó. Tem que saber o que Deus quer de você e estar onde Ele quer. Veja o versículo 3. Habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Veja que quando Deus, isto é, ele fica em Gerar, e o que aconteceu? Deus começou a fazer promessas para Isaac. E ele começou a dizer: olha, Abraão, teu pai, obedeceu a minha voz. Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Por isso Deus o abençoava, irmão. Ele entendeu o que Deus queria com ele e ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Por que nós não estamos vivendo o melhor de Deus? Por que nós não estamos usufruindo daquilo que o Senhor Deus tem para nós? Primeiro, nós não sabemos aquilo que o Senhor Deus quer para nós. Segundo, nós não estamos aonde Ele quer que nós estejamos. Por isso as coisas não fluem, o ministério não flui, a igreja não flui, a vida financeira não flui, a família não flui, nada flui. Por quê? Porque nós não sabemos aquilo que Deus tem para nós. Nós não sabemos aquilo que o Senhor Deus preparou para nós. Nós não procuramos saber, nós aceitamos a Jesus como o único suficiente Salvador de nossas vidas. E nós não chegamos diante dele e perguntar: Senhor, quais são os seus planos e propósitos na minha vida? Por que o Senhor me tirou do mundo? Por que o Senhor me trouxe daquela situação? Fala comigo, Senhor. Para que eu possa, Senhor, seguir os seus planos e seus propósitos. Não, nós não fazemos isso. A gente vai servindo a Deus e vai, e a gente não pergunta o porquê Deus nos colocou nesta igreja, neste ministério, nesta cidade, porque nos trouxe de um estado para o outro. Nós não perguntamos, somente sentamos lá e vamos deixando a vida levar e vai. Não é assim, não. Procure conhecer o que Deus tem com você. E procure conhecer se você está no lugar que Deus quer que você esteja.
Porque de repente você foi engodado pelos outros e saiu do lugar que Deus te colocou. Irmão, se Deus colocou você com esse pastor, fique quietinho do lado dele. Ele vai ser o profeta de Deus para você, acate tudo que ele fizer e você vai ver a bênção do Senhor chegar, porque a bênção do Senhor que quer não é a geografia do lugar, irmão. É você saber o que Deus quer de você e estar onde Deus quer que você esteja. Aí, como aconteceu com Isaac, Deus começou a fazer promessas. E olha as promessas. Habita nela e serei contigo. Olha só. Primeira promessa. Serei contigo, irmão. Quando Deus é com um homem, ou com uma mulher, ou com um jovem, ou adolescente que seja, aonde eles colocam a mão, prospera. Lembra José? Deus era com ele. Aonde José colocava a mão, Deus fazia prosperar, multiplicava. Então, se Deus for com você, meu irmão, fique tranquilo. Aonde colocarem você, vai prosperar. Fique tranquilo. Seja a congregação que for, seja o setor que for, seja o campo que for, pode estar ruim, mas Deus sendo contigo, meu irmão, vai fazer o campo prosperar, vai fazer o campo crescer. Deus sendo contigo, meu irmão, o setor pode ser pequeno hoje, mas Deus vai fazer o setor crescer, as congregações vão multiplicar, o número de membros vai multiplicar. Se Deus for com você, meu irmão, essa congregação que você está, de repente possa ter 30 crentes, vai multiplicar, porque Deus será contigo, vai multiplicar. Essa é a primeira promessa, serei contigo. Depois, te abençoarei. Abençoarei. O abençoar de Deus aqui, irmão, é um decreto que tudo se multiplique. Vejamos aqui no livro de Gênesis, para nós entendermos a bênção do Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1, livro de Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo 22, nós vamos entender o que é a bênção do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos. Primeiro, sede fecundos. Ser fecundo, condição de reproduzir. Segundo, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. Aqui, Deus está falando com os peixes. Deus os abençoou, dizendo: Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, condição de se reproduzir. E depois, multiplicai-vos, multiplicação. Porque o nosso Deus é o Deus de multiplicação. Assim como ele multiplicou o azeite da botija e a farinha da panela, assim como ele multiplica os anos de vida, assim como ele multiplicou os pães e os peixes, ele é o mesmo Deus. A bênção dele é esse, multiplicar. E depois ele disse lá no livro de Gênesis, capítulo 1, 28, capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai. Agora Deus está falando para o homem: sede fecundo, condição de reproduzir. Depois, multiplicar, expandir, multiplicar, multiplicar, multiplicar. Olha só, há quanto tempo faz que o nosso mundo existe? Morre gente, nasce gente, morre gente, nasce gente. Por que não para? Porque Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, condição de reproduzir, e multiplicai-vos. Então Deus, quando você souber o que Ele quer de você, e você estiver onde Ele quer que você esteja, pode ter certeza, Ele será contigo. Ele vai te abençoar, como está escrito aqui: Ele te abençoarei, porque a ti e a tua descendência dei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência, aí agora é para os filhos. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Seu ministério também, sua família, seu ministério, nós podemos aplicar assim. E lhe darei todas estas terras, posses,
Deus entregará a você posses. Deus fará isso porque no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8, olha que verdade, o Senhor Deus, ele fala para o povo de Israel, no livro de Deuteronômio. Deus tem um prazer, irmãos, de nos abençoar quando nós sabemos o que Ele quer de nós e nós obedecemos a sua palavra. Deuteronômio 8, do versículo 10 até o versículo 13, está escrito assim: comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e depois se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, ser abundante tudo quanto tens. Porque Deus tem prazer, irmão, de abençoar o teu povo. Então Moisés dizendo para ele: olha, Deus nos dará a terra, Deus nos fará prosperar. Quem faz é Deus. Quando nós obedecemos, quando nós sabemos o que Ele tem para nós, e quando nós estamos onde Ele quer que estamos, Ele vai nos abençoar. Vou ler de novo o texto: comerás e te fartarás, Deuteronômio 8, 10, versículo 10 a 13. Comerás e te fartarás e louvarás o nome do Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esquecer do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos que hoje e o seu juízo e os seus estatutos que hoje vos ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nela, e depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Deus tem prazer em fazer isso. Aí o versículo 18 ele diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Então, é o que ele falou para Isaac, que daria terras para ele, multiplicarei a tua descendência, como os dos céus, e darei todas essas terras. Então, com terras vem casa, você vai construir casa, você vai crescer, porque essa é a vontade de Deus. E na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aí ele vai dizendo: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Princípio da obediência. Se você quer prosperar em todas as áreas, como aconteceu com Isaac, guarde a palavra do Senhor. Aí, o que Isaac fez? Deus entendeu que Deus queria ele aí. O que ele fez então? Ele começou a semear. Semeou Isaac naquela terra. Era o lugar que ele queria que Deus estivesse. Era ali que Deus queria que ele estivesse. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Como Deus falou para ele: fica na terra que eu te disser e eu te abençoarei. O texto: habita na terra e serei contigo e te abençoarei. Foi o que aconteceu com Isaac. Ele obedeceu a voz de Deus, ficou em Gerar, começou a semear naquela terra e Deus o abençoou. Cada semente que ele plantava produzia 100, meu irmão. Já imaginou isso? Cada semente produzia 100. Por quê? Porque o Senhor abençoava. Por quê? Princípio da obediência. Ele entendeu o que Deus queria com ele. Ele entendeu, era ficar em Gerar. Ele entendeu o que Deus queria em Gerar. Não queria no Egito, não queria em outro lugar.
E ele entendeu e começou a praticar aquilo que Deus falou para ele. E o que aconteceu? Deus o abençoou, ele entendeu que era ali e começou a semear. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Então, meu irmão, fica na igreja que o Senhor te colocou, fica no ministério que o Senhor te colocou, e o que eu faço? Semeia aí. Semeia nesse ministério, irmão. Semeia na obra missionária, semeia também nos cultos que você participar, seja culto de ensino, culto de Santa Ceia, dos departamentos, todos os cultos, domingo, nossos cultos aqui, na igreja eu sou pastor, domingo, quarta e sexta. Semeia no domingo, semeia na quarta, semeia na sexta, semeia na escola dominical, vai semeando porque você vai colher, porque o mesmo apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, no capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, ele vai ensinando para nós essa verdade bíblica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer assim, ó: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. E o que Isaac fez? E semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano recolheu 100 por um. Lugar bom para você semear, irmão, é onde você está congregando. É onde Deus colocou você para congregar. Semeia aí. E Paulo diz, afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós? Que Deus vê a nossa oferta como uma semente que nós estamos plantando e nós vamos colher. Deus vê a sua oferta, irmão, como uma semente. Que é isso, pastor? Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, meu irmão, toda oferta que você está colocando na salva é uma semente que você está plantando. E você vai colher 100 por um, se você crer nesta palavra. A partir de agora, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Deus trará existência para você nesse ano, coisas que você pensava que não viria, mas vai vir, porque se você plantar, é a lei da semeadura e da colheita, você só planta o que você colhe, você não colhe o que você não plantou, você só colhe aquilo que você planta. E o versículo 8 está escrito, Deus pode fazer vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Aqui a palavra suficiência é contínuo. A palavra significa contínuo. Deus quer que você tenha sempre para continuar semeando. Quanto mais você semeia, mais Deus lhe dará colheita. Foi o que Paulo falou, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Você vai determinar o tamanho da sua colheita pelas sementes que você vai plantar. Isaac semeou naquela mesma terra. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Quando você começar a semear, depois desta palavra, você vai colher 100 por um no mesmo ano. E o texto vai dizer, enriqueceu-se o homem, versículo 13, prosperou, ficou riquíssimo, é o milionário do Gênesis. Isaac se tornou o milionário do Gênesis. Ainda a segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu falei para você que, versículo 8, suficiência. Deus quer que você tenha sempre, todo dia. Entra um mês, nós estamos no mês de abril, você vai ter sempre o mês de abril. Vai entrar o mês de maio, você vai ter sempre o mês de maio.
Chega o mês de junho, você vai ter sempre mês de junho, os 12 meses do ano. Deus quer que você tenha sempre suficiência, sempre. O nosso país é suficiente em petróleo. O nosso país é autossuficiente em água. O nosso país é autossuficiente em agropecuária. O nosso país é autossuficiente em tudo que você imaginar, irmão. O nosso país tem. Eles falam que o nosso país está quebrado, é mentira, irmãos. O nosso país é autossuficiente, é o nosso país que mais exporta para fora. Por que nós estamos quebrados? Porque vocês acreditam que aquilo que a mídia fala, que nosso país não está quebrado. O que você precisa está aqui. E Deus está te ensinando pela palavra dele. Como você vai mudar de vida? Faça como Isaac, o princípio da obediência. Saber o que Deus quer de você e estar onde Deus quer que você esteja. E o texto continua dizendo, versículo 9 de 2 Coríntios 9. Como está escrito, distribui aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia é pão para alimento. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Para toda generosidade. Deus gosta de generoso. Deus gosta de pessoa mão aberta. Por isso tem crente que não oferta, não dá dízimo, fica por no Serasa, no SPC, não muda de vida. Por quê? Ele fecha a mão para Deus, Deus fecha a mão para ele. Agora, quando você começar a honrar Deus, você vai ver Deus te honrar. Tá bom, meus irmãos? Enriqueceu-se o homem e ficou riquíssimo. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Tá vendo, irmãos? Os milionários do Gênesis. Será essa série de mensagens? Hoje nós estamos falando sobre o milionário Isaac. Isaac do livro de Gênesis. Mas Deus, entenda esse princípio, irmãos. O princípio da semente. Nós estamos falando hoje sobre o milionário do Gênesis chamado Isaac. O que ele fez? Ele entendeu o que Deus queria com ele, ele estava aonde Deus queria. Primeiro, ele entendeu o que Deus queria com ele, princípio da obediência. Entendeu aonde ele estava, aonde Deus colocou. E terceiro, ele semeou aonde Deus o tinha colocado. Para nós finalizarmos essa nossa meditação, para você entender um pouco mais, Gênesis 8, 22, eu falei sobre princípio, né? Princípio, segundo o nosso dicionário, momento, ou local, ou trecho em que algo tem origem. Princípio é momento, ou local, ou estado em que algo tem origem, preceito e regra. Aqui, Isaac, ele segue esse princípio. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Dia e noite. Entenda esse princípio, irmão. A lei da semeadura. Isaac ficou em Gerar, né? Ele entendeu que Deus queria que ele ficasse em Gerar. Ele estava onde Deus queria, em Gerar. O que ele fez? Ele semeou em Gerar, né? Era um lugar de fome, mas ele ficou lá. Deus fez promessas grandes para ele e ele entendeu esse princípio. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Em qual estação do ano nós estamos agora? Outono. Outono, depois veio o inverno. Então, o verão já passou. Agora está vendo o frio. Princípio, irmão. Entenda esse princípio.
O próprio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, Salomão, o grande sábio, o rei, o mais sábio que existiu sobre a face da terra, porque foi Deus que falou, nem antes dele nem depois dele haveria outro igual. Ele escreve para nós, lá no livro de Eclesiastes, sobre o mesmo princípio da lei da semeadura. Ele vai dizendo assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Princípio que Deus determinou. Por que você não está prosperando? É porque você não está semeando. Por que você não está enriquecendo? Porque você não está semeando. É tempo de semear, meu irmão. Comece a partir de agora com o que você tem. Eu me lembro que uns anos atrás, antes de eu aprender isso aqui, que eu estou passando para você, essas revelações aqui, irmão, foi de parte de oração. Oração, já passei dificuldade financeira, eu com a minha esposa, e a gente orando ao Senhor, porque eu entendia, eu li a Bíblia como eu leio até hoje, e eu comecei a orar, falei: Jesus, não aceita esse tipo de coisa, não aceita esse tipo de coisa que aconteceu. O Senhor Deus, então, colocou uma pessoa na minha vida, e essa pessoa me mostrou, né, uma fita, um CD, que era CD, e essa pessoa contando os testemunhos que eu nunca ouvi, irmãos, em igreja, testemunho de milagres financeiros na vida dessa pessoa. Ele falou comigo assim: pastor, eu quero que você vai em tal lugar no dia tal. Eu estava numa prova nessa época, misericórdia. E eu fui parar lá, andei a pé até chegar lá, e quando cheguei lá, o ministrante, o pastor que estava ministrando, devia ter quase uns 1000 pastores, era só nós pastores. Ele falou para nós assim, ele começou a dizer assim, ó: a sua igreja está na miséria por sua causa. Eu, como é que é? Porque você prega que tem que dar dízimo, mas você não dá dízimo. Você prega que o povo tem que dar oferta, mas você não dá oferta. Irmãos, aqui eu regalei o olho assim e falei: irmãos, eu era ruim de dar oferta, viu? E ele falando: irmão, que o dízimo, Deus protege tudo que nós temos. E na nossa oferta, Deus multiplica o nosso dinheiro. Eu ouvi aquilo, irmãos, e ele começou a contar os testemunhos por onde ele passava, que Deus fazia, acontecia. Eu falei: meu Deus. E nas igrejas, eu era pregador itinerante na época, eu não ouvia nada disso. E eu também, ninguém me ensinou a fazer isso. Irmãos, eu comecei a fazer o que esse camarada ensinou para nós, irmão. Eu comecei a fazer, e daí para lá eu vi Deus usar as pessoas para me abençoar. Eu comecei a plantar as minhas sementes. Aí eu comecei a ganhar terno, sapato, camisa, gravata, ofertas, que a gente que é itinerante, né? A gente vive de oferta, né? Quando eu era itinerante, agora eu não sou itinerante, eu sou pastor de igreja. Eu entendi que Deus me chamou para ser pastor de igreja, não para ser itinerante. Então, irmãos, lugares que eu passei, convenções que eu passei pregando, reunião de convenção, né? Que eles tiravam oferta para mim assim, aquelas ofertas poucas, né? Aí depois, quando eu passei já com essa visão de ofertar e tal, irmãos, as ofertas eram em cima nos cultos, irmãos. Eu ia pregar, antigamente era aquelas ofertas só de moedinha, né? Todo mundo dava uma moedinha para Deus. Quando eu comecei a dar nota de 50, de 100 para Deus, Deus também começou, porque eu comecei a plantar, né? Eu comecei a fazer como está escrito, e eu comecei a plantar, irmão. E eu vi Deus começar a me tirar daquela situação difícil. E Deus quer tirar você também dessa sua situação difícil. Eu quero orar por você nesse momento, você que vai ver esse vídeo, ouvir essa mensagem. Não ouça só uma vez, não. Ouça até ela ficar entranhada em você. E você começa a praticar o que eu te falei aqui, começa a plantar as suas sementes na igreja que Deus te colocou, na congregação que Deus te colocou, no ministério onde Deus te colocou, servindo ao Senhor aí com alegria, e você vai ver Deus abençoar você. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, a sua palavra foi ensinada nesse dia, nessa tarde.
Ó Deus, que cada pessoa, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, que ouvir esta mensagem, ó Pai, esse ensino, possa praticá-los, ó Pai, e que o Senhor venha cumprir a sua palavra que foi falada, ensinada nessa tarde, Deus. Na Yossudi andalahas terrei, oranassi clamanusi blabsaut of fly clay, oremeni que andou faste e venha abençoar, ó Pai, esse homem, venha abençoar essa família, mude este cativeiro, Pai. Esta oração que eu te faço, te agradeço, ó Pai nosso que está nos céus, em o nome de Jesus. Meus irmãos, até a próxima. Esse é um grande abraço do seu amigo e irmão em Cristo, pastor Paulo César Tiburcio. Fique com Deus.